Vocês tratem de decorar a Bíblia toda, porque quando eu voltar aqui eu vou cobrar com arguição, porque a Bíblia sempre me fascinou. Os níveis de atuação do maligno. Existe um nível ordinário e existem níveis extraordinários. Primeiro nível, tentação. Tentação é a sugestão para a prática do pecado. Vimos que o demônio é tentador desde o princípio. No capítulo 3 do livro do Gênesis e no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, temos a tática do demônio e os passos do demônio na tentação. Primeira palavra pronunciada pelo diabo na Bíblia, uma palavra linda. O demônio não começa a agir na nossa vida dizendo coisa feia, nem mentindo. Ele começa dizendo algo lindo. É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? É verdade. O demônio defende a verdade, mas com um interesse espúrio. É verdade? Primeiro pronunciamento do diabo para questionar a verdade. Questionador da verdade. É verdade? A abestada da Eva, nossa mãe, segundo a carne, aquela abiscoitada que não tinha que responder ao diabo, caiu na onda dele. Sim. Deus disse que podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do urvo da árvore que está no jardim, mas menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ela dá uma explicação a quem não tem o direito de sabê-la. A pior desgraça que algumas pessoas acabam caindo nela é de responder a quem não tem o direito de saber coisas que são próprias da sua intimidade com Deus. Primeiro erro de Eva foi esse. Vós não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Oh não! Negou a ordem de Deus. A abestada ouviu dele e acabou acreditando nele. Oh não! Aqui é o princípio da autoridade divina na nossa vida. Ele falou e pronto. O que está na Escritura é verdade e pronto. Ele falou, está falado, e você não tem autoridade para negar aquilo que ele disse. Agora vem a essência da sedução. Ele sabe, insinuando que Deus tem ciúme dela, que tem inveja dos homens. No dia em que vocês comerem, vocês terão os olhos abertos, serão como ele, conhecedores do bem e do mal. O que é conhecer o bem e o mal? Imagem que significa a prerrogativa de decidir o que é certo e o que é errado para a sua vida. Essa prerrogativa só ele tem. A árvore do bem e do mal não é maçã, não é nada disso. Linguagem figurada. Nós somos criaturas e Deus impregnou na nossa natureza direito natural e também na nossa convivência, e Ele vai revelando aos poucos princípios que devem ser obedecidos, regras que hão de ser observadas. O diabo faz a outra proposta. Você não precisa dele para decidir o que é bem e o que é mal. Seja o seu próprio Deus. Crie suas próprias regras. Com quanta pena eu sinto de algumas mulheres que se dizem católicas. Meu corpo, minhas regras. Você nem imagina quem está por detrás disso, minha senhora. A mulher
vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então a ficha caiu, os olhos deles se abriram, perceberam o mal que cometeram, viram-se desnudos, isto é, sem a graça de Deus, e se esconderam na moita. O que se segue depois, por enquanto, não interessa, porque aqui está a estrutura da tática da tentação. Agora pulemos para Jesus, no capítulo 4 do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 3 a 10. O tentador aproximou-se de Jesus. Ele vai fazer 3 tentações. Como eu disse, a primeira coisa que o diabo diz na Bíblia é a palavra verdade. E as tentações que Cristo experimentou partem todas de coisas bonitas. E explico. O diabo, primeiro, procura mostrar que você é bom. Primeira tentação. Que Deus é bom. Segunda tentação. E que o mundo é bom. Terceira tentação. O diabo não mostra maldade. O diabo mostra bondade. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus está com fome, carente fisicamente, com fome e com sede. Essa minha explicação, partindo da bondade, se deve às respostas de Jesus. Atenção, temos que ler a primeira tentação de trás para frente. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Pão, necessidade, carência, precisão, tudo que falta na sua vida, você está recorrendo a Ele, mas você é filho dEle. Resolva você, faça você mesmo, você tem o poder, você não precisa de Bíblia, pegue um livro de autoajuda, essa ajuda vem do alto. Você não precisa dele, faça você mesmo. Suas dívidas, suas aflições, suas crises. O seu problema, sabe qual é? É que você espera dele. Essa história de se ajoelhar, de fazer novena, de esperar, de clamar, isso aqui está atrapalhando a sua vida. Faça você mesmo, transforme você mesmo. Exemplo bem prático. Você está endividado? É porque essa história, você é honesto demais, você precisa ser maleável nos seus princípios. Tem caminhos alternativos, por favor. Aqui o dinheiro fácil vai aparecer. O seu problema é que você espera dele, e cadê ele? Faça você mesmo, você é bom. Nem só de pão vive o homem, nem só de dinheiro, nem só de dívidas quitadas, nem só dessas realidades que passam. Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Tirada. O diabo quer tirar esse vínculo de você com ele, e para isso ele faz 2 coisas. Primeira, você tem algo bom, você tem poder, certo? Essa realidade é bonita, é importante. E você precisa. E o poder que você diz que ele tem não está agindo, resolva você. Sem ele, divórcio entre você e ele. Segunda tentação. Já que ele foi debelado, o diabo diz como alguns jovens: bom, caiu não, né? Beleza, tem mais, tem mais. Vamos a um lugar alto, por favor? Vamos a um lugar alto? Atira-te daqui para baixo. Porque eu conheço de qual o Salmo 90, o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem todos os teus caminhos. Aqui a tentação é muito refinada. Você tem um Deus que é poderoso, misericordioso, protetor. Não vai deixar que nenhum mal aconteça a você. Exponha-se ao perigo. Corra o risco.
Faça uma tentativa. Deus vai livrar você. O político corrupto, no Brasil não tem, graças a Deus, diz, católico, supostamente católico, só estou falando aqui dos católicos, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro. Aí alguém chega e diz, não, tem um esquema de nota fria, disso, daquilo outro. Olha, até agora ninguém descobriu, não houve grampo da Polícia Federal, não houve investigação, e fulano já fez, está rico, tem fazendas, etc. Faça, Deus vai lhe ajudar. Você não é filho de Deus? Eu lembro lá no Nordeste, um paralama de caminhão. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Olhe, certo, é verdade, mas não abuse disso não. Você é filho, mas tem limites. Expor-se desnecessariamente ao perigo, ao pecado, achando que Deus vai perdoar sempre, achando que Deus vai livrar você. O esposo que está pulando a cerca, traindo a esposa 1, 2, 3 vezes, e o diabo dizendo, tome cuidado, vá naquele lugar, etc. Porque ele vai livrar você. Ele faz 1 vez, 2, 3, quando chega em casa na ponta do pé, vai direto para o banheiro, toma banho para tirar o cheiro do rabuge lá. Aí depois, quando chega, ainda tem a coragem de dizer, graças a Deus. É isso que o diabo quer que nós pensemos quando nos expomos ao perigo. Quando nos arriscamos sem necessidade. Atira-te daqui para baixo. A resposta de nosso Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde com 3 textos do Deuteronômio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Depois Deuteronômio 6:16. Porque se o diabo propõe o Salmo 90, tentar com a Bíblia, manipular a Bíblia, alegar argumento da Bíblia para que você peque, Deus é misericordioso. Sim, Ele é misericordioso, não abuse. Ele é misericordioso, mas não acoita o pecado. Ele é misericordioso com o pecador, mas não com o pecado. E lembre-se, não duvide jamais. Abusar do amor de Deus é um pecado contra a religião. É tentar Deus. O diabo quer que nós falemos da misericórdia, desvirtuando-a. A misericórdia e a caridade. Mas São Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 5, a caridade não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O demônio então, derrotado na segunda intenção, na segunda tentação, beleza. Tem mais outra. Vamos mostrar para ele todos os reinos da terra. Dar-te-ei tudo isto se prostrando-te diante de mim me adorares. O mundo é bom. Na Bíblia a palavra mundo tem 3 significados. A criação de Deus é um sentido positivo. O mundo decaído pelo pecado, 1 João 5,17, somos de Deus, mas o mundo jaz sob o poder do maligno. E o terceiro sentido, o mundo redimido por Cristo. João 16,33, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, o mundo é bom. E você foi criado para possuir, para ter. Eu dou isso para você, mas tem um preço. Me adore, não adore ele não. Primeiro lugar, obtenha, mas me adore. Eu vou dar o primeiro lugar para você. Ocorre que Jesus também deseja o primeiro lugar para nós. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. A exemplo do Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O diabo propõe a mesma coisa, mas com exigências diferentes. Dobre-se diante de mim. O diabo diz, tudo é vosso. São Paulo diz, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus.
O diabo concorda com a primeira frase de São Paulo, com as outras duas não. Portanto, desejem os primeiros lugares, desejem a honra e a glória, mas lembrem-se do que São Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Primeiros lugares, mestrado, doutorado, êxito profissional, destaque, brilho diante dos homens. Busquem tudo isso, mas subordinados a Cristo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. O diabo diz: brilhem diante dos homens, mas se dobrem diante de mim. Ou seja, os meus critérios, os contravalores, os antivalores. A resposta de Jesus: vade, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Para São Pedro, ele não disse vade, isto é, vá embora. Ele diz vade retro. São Pedro tentou Jesus dizendo: não, Senhor, o Senhor quer morrer em Jerusalém, isso não vai acontecer. Vade retro, Satanás. Quer dizer, para o demônio, vá embora. Para Pedro, venha para trás de mim, porque eu estou na frente de você. É você que deve me obedecer, e não você a mim. Eu não quero perder você, que eu amo você. Agora que você acabou de falar besteira, falou. Para trás, Satanás, vá de retro. Jesus não disse a Satã, disse a Pedro chamando de Satã. Portanto, qualquer pessoa, qualquer uma, que mesmo em boa fé, tentar vocês para ofender a Cristo, para a prática do pecado, para deixar de fazer aquilo que agrada a Deus, não diga vá embora, Satanás, mas diga para trás, Satanás. Amém?